Olá, querido ouvinte, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, passando para dar um recadinho antes de começar o episódio. Eu tenho 3 coisinhas para falar para vocês sobre o episódio que vocês vão ouvir. Bom, a primeira coisa é que o episódio está saindo atrasado, peço desculpas para vocês, porque tive um probleminha com meu computador. Isso, meu velho de guerra aqui foi de arrasta para cima novamente, mas contornamos a situação aqui e já consegui, né, se vocês estão ouvindo isso é porque eu consegui editar o episódio. O segundo probleminha é que na gravação a gente grava capturando áudio pelo OBS. E até o momento o OBS não tinha falhado. E ele falhou dessa vez. Teve um travamento do computador aqui e 3 minutos de apresentação lá do Rafael, que vocês vão ouvir o episódio, não foram gravados. Então acabou não conseguindo botar no ar por conta disso. Ele não foi gravado. Além desses 2 probleminhas técnicos, tem um aviso, na verdade, não é um problema, é um aviso que eu preciso passar para vocês, que nesse episódio nós gravamos com o Daniel Lofego, e o Daniel, quando a gente gravou, fazia parte sim da organização do Enemu. Só que neste momento que o episódio está indo ao ar, por problemas pessoais, ou assim, por motivos, né, dele, ele saiu do Enemu, né, saiu da organização e pediu pra gente avisar isso pra vocês, tá? Então, ele não faz mais parte da organização, mas ele falou coisas muito interessantes nesse episódio que a gente pensou que vale a pena ir ao ar ainda, tá? Então, o Daniel não faz parte, mas ele vai falar aqui porque na época ele fazia parte e a gente achou interessante o que ele falou, ok? Então é isso, recado dado, beijinho e curtam o episódio. Produção Podcast Clio. A museologia é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E o Enemu? O que tem o Enemu com o fato museológico? Olá, queridos museandes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva. Estamos começando mais um programa da Museando. Um episódio especial, especialíssimo, um episódio único, que vamos falar sobre um grande evento, um dos maiores eventos de museologia do mundo. Os maiores eventos que vai acontecer esse ano, numa cidade que eu amo muito, que vocês já vão saber o que é. Vocês já leram na descrição, mas, né, a gente gosta, assim, de fazer aquele suspense tradicional do podcast. Então, como eu já disse, sou Gustavo Nalva. Aqui comigo hoje eu tenho o prazer de receber a Lígia Dutra. Olá, tudo jóia, pessoal? Saudações museológicas. No caso, né, eu sou a Lígia, eu sou aluna aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, curso de museologia, já estou no último período, e eu sou integrante, né, da submissão científica cultural desse 13º encontro. Isso aí, mas fala um pouquinho sobre você, Lígia. Com quem você chupou laranja? Qual que é a sua trajetória? Então vamos lá, eu, né, fiz biblioteconomia, não gostei, achei um tédio, aí depois eu mudei para o curso de sistemas de informação, que mexia, né, na área de programação, mas aí eu acabei abandonando porque, digamos que a coordenadora me chamou, né, para conversar e ela falou, gente, o que você está fazendo aqui nessa área? Tipo assim, né, você não tem nada a ver com a área de exatas, você tem a ver com a área de humanas. Aí eu abandonei o curso, não porque, né, ela falou isso, mas por outras questões, e aí depois de um tempo eu voltei a prestar, né, no caso o Enem, né, para a universidade, e aí eu escolhi o curso de museologia. Por que eu escolhi museologia? Eu não queria, eu tenho mais, né, eu gosto mais dessa área, assim, de humanas, mas, por exemplo, história, só que eu não queria trabalhar puramente só com história. Então, com relação à museologia, ela me encantou por causa dessa questão que envolve memória, filosofia, história. No caso, eu também, né, não queria ser professora de escola pública por várias questões, mas aí depois, né, essas coisas a gente pode mudar com... Mas aí, fui ficando apaixonada com a museologia, agora eu pretendo seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado na área, porque principalmente, né, devido a esses novos movimentos que vêm surgindo nos museus, me interessou pela essa questão de que a museologia ela pode ser um instrumento, né, utilizado para uma construção, digamos assim, uma construção democrática do país, sabe? Então, nós podemos contar várias histórias de memórias que não estão sendo abordadas e que isso até mesmo é importante para o desenvolvimento, né, do povo periférico, dos povos originários, dessas pessoas que não são geralmente abordadas dentro dos museus. Maravilha, uma grande trajetória
E eu compartilho muito desse sentimento, porque também fiz história e não me vejo numa sala de aula. Complicado. Bom, é isso. Vocês conheceram um pouquinho mais sobre a Lígia. E agora vocês vão conhecer o nosso querido Daniel. Daniel Lofego. Lofego, desculpa. Será que eu falei certo? Ele vai falar pra gente agora. Porra, já me chamaram de polego. Mas é Lofego mesmo. Saudações, museanders. Você que tá aí nos ouvindo, indo pra faculdade, naquele ônibus lotado. Ave Maria, ninguém merece. Eu já estive no seu lugar e provavelmente estou ouvindo eu de novo. Meu nome é Daniel, sou Daniel Lofego. Faço museologia na UNB, aqui em Brasília. Tô no curso há um tempo já, tô desde 2018, já não aguento mais. Quero me formar, quero atuar na área, quero ir para pós-graduação. E é isso. Faz um tempo eu me vi num dilema quando eu vi o Centro Acadêmico de Museologia da UNB vazio, sem gestão e com uma gestão temporária. E a menina que estava na gestão temporária, grande Flávia, um beijo, se você estiver ouvindo isso aqui, ela estava pedindo ajuda porque ficou dois anos da pandemia nessa gestão temporária. E aí eu juntei forças, juntei amigos, montei uma chapa e estamos aí há quase um ano representando o Centro de Museologia da UNB, fazendo articulações dentro do curso, com outros cursos da UNB e com outros cursos da museologia fora da UNB. E aí que entra a minha participação no ENEMU. E nessa de articular regionalmente, articular nacionalmente, eu percebi que havia que esse vácuo político estava se estendendo não só no caso da UNB, do meu cursinho de museologia da UNB, mas em nível nacional, não só na UNB, mas em nível nacional mesmo. Por quê? A gente começou a articular com o pessoal da UFA, e aí, conversando, percebi que esse movimento do centro acadêmico de ter uma gestão temporária e depois uma gestão eleita, e aí depois uma gestão temporária, isso estava acontecendo não só na UNB, que eu vi, né, com o passar dos anos, mas os relatos de amigos da UFBA, da Unirio, da UFOP, e aí eu vi a oportunidade de levar essa articulação para um nível mais sério no ENEMU. Eu nunca, vou ser sincero, eu nunca participei de um ENEMU antes desse. Maria de primeira viagem, acho que Lígia também né não, Lígia? Verdade, meu primeiro ENEMU, eu tô amando. Primeiro ENEMU e a gente já está construindo por dentro, né? E ver essa oportunidade de participar do ENEMU, não só como ouvinte ou com nossos trabalhos, mas construir o evento junto. E essa oportunidade eu não consegui deixar de lado. Então é isso aí. Faço parte, assim como a Lígia, da subcomissão científica e cultural do ENEMU. A gente que corre atrás de grupos de trabalho, corre atrás de museus, de articular com outros centros acadêmicos, enfim, vamos conversar tudo isso aí. Tá certo, é isso mesmo. Ó, temos um militante aqui entre nós. Bora lá. Então, gente, aqui também tá o Rafael Rodrigues. Então, Rafael Rodrigues, bem-vindo ao Museano. Diga aí, quem é você, rapaz? Diga um pouco da sua trajetória. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos aqui, a todas, a todos e a todos, né? Obrigado, primeiramente, por estar participando aqui do Museando. Grande dedicação aqui pra gente que tá na graduação, né, de museologia, um curso tão maravilhoso como esse, né, gente? Mas então, eu sou Rafael Rodrigues, quem que sou eu na filha do Paulo, né? É isso aí, eu tô graduando em museologia na UFOP, eu comecei em 19.2, fiz alguns projetos, né, dentro da UFOP, atualmente já fui do CA, né, na representação estudantil do centro acadêmico, já participei de representação estudantil na relação cultural da UFOP também, representando os alunos, já trabalhei também no Museu da Farmácia, com questão de extensão, mas atualmente eu tô no projeto do laboratório que chama LAPACOM, Laboratório de Pesquisa de Arqueologia e Museus Comunitários, no Morro da Queimada. Atualmente a gente está fazendo um projeto que chama Amálgama Territorial, e eu estou fazendo a minha iniciação científica nesse projeto depois de um ano, né, fazendo extensão. Então agora, um dos principais focos de estudo mesmo é arqueologia comunitária, museus comunitários, né, e relação dos povos aqui de Ouro Preto em relação a todo esse patrimônio de arqueologia que tem aqui, né. Como que me levou a organizar, né, participar do ENEMU?
ENEMU, foi no terceiro período, né? Acho que eu estava para entrar, na verdade, no segundo período, em 2020, e a chapa Resistência, que era a chapa do CA, tinha brigado com o pessoal, né, lá no Rio de Janeiro para tentar trazer de novo o ENEMU. Brigaram, assim, né, no bom sentido, né, gente, de tentar trazer o ENEMU de volta, porque o ENEMU já tinha acontecido em Ouro Preto, né, e aí, com a grande luta, principalmente da Cássia, beijo Cássia, da Ressaquinha, inclusive, ela conseguiu trazer para Ouro Preto e a gente começou, né, então, na inscrição de 2020, eu me inscrevi para a comunicação do ENEMU, e, portanto, nisso aí a gente entrou, fez o Scope Projeto, ali, eu tava meio perdão, no segundo período, não tava nada acontecendo, nunca tinha mexido no anteprojeto na minha vida, e aí eu fiquei meio perdido, eles me convidaram para ser mediador da comunicação, né, e aí, naquele trabalho todo, então, o projeto inicial, tá lá no Instagram, inicialmente foi toda aquele, né, a gestão antiga que tava no ENEMU, e acabou que, né, logo depois disso, as pessoas que estavam na presidência, né, tanto o Luiz Fernando, que era o antigo presidente do 13º ENEMU, e acabou que nessa entrou, né, novas turmas de museologia, mas como o curso de museologia na UFOP é anual, não entra tanta turma, né, entrou 2 turmas, então com poucas pessoas e tal, e essas pessoas novas, eu tive que fui fisgando pessoa por pessoa no departamento ali, e essa trajetória até então, né, e eles ficaram parados, né, e essas pessoas também dependiam também do ENEMU, né, então acabou que parou tudo, assim, mas agora eu acho que depois de a gente ter diversos adiamentos, bastante conversa, bastante, como se diz, integração de várias pessoas, reuniões demais, reuniões às 9 horas até 1h da manhã, a gente conseguiu, assim, pelo menos a fazer o evento continuar andando, né, então, assim, mesmo que a gente dá aqueles tropeços, a gente continua focado a acontecer, mas é isso. Então é isso, pessoal, agora vocês já conhecem o Daniel, o Rafael e a Lígia, então vamos lá começar esse episódio que tem bastante coisa pra falar sobre o ENEMU, já falamos bastante, mas vamos lá. Mas eles ainda têm um pouquinho para falar sobre como eles chegaram até o ENEMU. Então, Lígia, você que queria complementar a sua fala, pode? Já fala pra gente como é que a trajetória de você fez a sua trajetória fez você chegar no seu primeiro ENEMU já organizando as coisas? Não, na verdade, o que acontece? Eu tava querendo participar, né, de um encontro nacional dos estudantes, que eu nunca tinha participado também. E aí eu queria, né, ter essa experiência, porque você vai, no caso, um encontro nacional, né, de estudantes, você tem interação com estudantes do Brasil inteiro, de várias culturas, né, pessoas que vão passando os ensinamentos que obtiveram nas universidades, etc e tal. Aí uma amiga falou assim, olha, tá aqui no Instagram, né, uma mensagem para vocês, começou o período de inscrição do evento para participar do ENEMU do próximo ano. Aí na hora que eu entrei em contato, lá para saber, né, qual que era o link para se inscrever, aí algum organizador do evento tinha falado, olha, o período de inscrições já passou, mas se você quiser, né, você pode participar da submissão. Aí tem vaga lá para ser integrante, né? Aí só você escolher qual subcomissão você tem interesse em participar, que ele vai pegar seus dados, etc, da universidade e tal. E aí você se candidata, você escolhe e aí, ok. Aí eu mandei uma mensagem pro Rafael, perguntando, né? Tem vaga em qual subcomissão aí? Aí eu escolhi o científico e cultural porque eu me identifico mais, porque eu também faço um projeto de pesquisa, né? Na área da música, relacionando a música como patrimônio e como memória. Então eu falei assim, eu vou mexer com essa área, então, de, né, científica e cultural. Aí o Rafael, no caso, desculpa, ele pegou, né, meus dados, né, os dados também da universidade, meu número de matrícula, etc e tal, e aí me falou, olha, o processo para entrar no grupo é assim, assado, etc. E aí, tipo assim, só que você tem que fazer algumas coisas, tipo, é uma equipe que tem muita demanda, né, a semana inteira, e realmente tem bastante demanda. E aí, foi aí que eu cheguei aonde estou até agora, né, e o interessante é que, tipo assim, jamais eu podia imaginar que eu podia trabalhar e aprender com estudantes do Brasil inteiro, sabe, de várias outras universidades. E é até interessante porque eu queria até convidar eles para ser uma equipe na vida real, sabe, quem sabe formar uma equipe de produtores rurais da área de museologia, já pensou? Eu vou convidar vocês lá no grupo, tá? Vou falar pra todo mundo isso, porque, nossa, vocês são demais, realmente. A equipe científica cultural desse terceiro ENEMU é demais, eu amo demais. Pessoal todo, sabe? Pessoal do meu grupo.
Seria isso. Tá certo. Não, gente, a Lígia é um amor de pessoa, e assim, eu tô pra ver uma pessoa mais arretada que nem a Lígia, porque é pra fazer articulação com o professor, ela vai atrás, ela manda bilhetinho pra debaixo da porta do gabinete do professor, tá ligado? O negócio aqui é hardcore. E assim, aproveitando assim pra falar, aproveitando o gancho, né, eu não sei como é que eu me sinto quando você fala que eu sou um militante, né? Porque, cara, eu nunca olhei pra mim dessa forma, assim, porque eu não vim de partido, eu não vim de movimento estudantil, de movimento social. Eu acho que essa necessidade que eu tive de trabalhar com a política do nosso campo, ele veio mais pela paixão pela museologia mesmo, assim, e estudando mesmo o que é a museologia e começando a entender o sentido político do nosso campo, sabe? O sentido político, ele é intrínseco ao nosso campo, a gente não consegue desvencilhar poder e memória, já dizia o Mário Chagas. E aí foi nessa integralização de um pensamento museológico voltado mesmo para o poder, e assim, numa mentalidade que eu adotei assim que eu entrei na universidade, direcionar tudo que eu fizer para um tema central, sabe? Para meio que facilitar a minha vida, minha jornada acadêmica, minha jornada de vida mesmo. E aí é pensar que a minha área de interesse, por exemplo, é na gestão museológica, né? E nada mais conversa com política do que gestão museológica. Claro, todos os campos conversam com a política, todos os campos são políticos. A museologia é uma matéria que trabalha nesse campo de representação na memória, e memória também é esquecimento. São duas faces de um mesmo movimento. E isso tudo confluiu para que eu esteja no momento certo. Não é pensar o passado, é pensar que a gente está no momento certo, tá? O momento certo de juntar com seus colegas, de se organizar, de levantar as demandas do nosso campo, levantar as demandas da nossa área e aparecer também, dar cara a tapa. E é por isso que eu, que Lígia, que todo mundo, que Rafael, todo mundo faz parte da construção do ENEMU, estamos fazendo. É pelo campo, é por amor à museologia. Gente, fica até emocionado. É por amor, gente. Museologia é pra quem não sabe, eu estou fazendo um curso técnico em museologia, não. Estou fazendo um curso técnico em turismo, né, pra gente tirar um dinheirinho de fim de semana. E essa semana o meu professor de inglês tem um nome certo assim, mas não é o inglês técnico, né? Ele falou assim, ó, quem trabalha com memória, quem trabalha com patrimônio, vocês fazem por amor mesmo, porque vocês têm muita coragem. E essa coragem eu não tô, ele dizendo, né? Essa coragem não é do sentido pejorativo, não, é de admiração, porque tem que ter muito amor mesmo pra gente trabalhar com patrimônio, com o Átila Tolentino, ele falou uma frase aqui na gravação que a gente até separou e colocou na nossa postagem, que ele fala que patrimônio é afeto, tanto que ele afeta cada um de uma maneira diferente, né? Então, você tem que ser afetado pelo patrimônio pra você ter esse amor tanto assim, pra poder, né, continuar nessa luta. Mas é isso, gente. Bom, agora que eles falaram um pouco sobre a trajetória deles aqui, eu queria saber, afinal, o que é o ENEMU, né? A gente tá falando aqui desde o começo o que é ENEMU, é ENU, sei lá, como é que é? O que é? Gente, explica pra mim. Então, gente, o que é o ENEMU? O ENEMU nada mais é do que o Encontro Nacional dos Estudantes de Museologia. Ele foi criado lá em 2004. As iniciativas, né, vieram de estudantes das escolas de museologia da Unirio de Janeiro, né, situado no Rio de Janeiro, e lá da Universidade Federal da Bahia. Então, o ENEMU ele está vinculado a uma executiva nacional, né, desses estudantes, né, do nosso curso de museologia, e também nós, digamos, estamos contemporaneamente se caracterizando por um evento como o maior evento estudantil de museologia aqui do Brasil. E ele, no caso, ele seria realizado, né, anualmente, mas aí teve aquela questão da pandemia e aí não pôde, né, ser realizado. Se eu não me
me engano, o último Enemu foi realizado em 2018. Se o Daniel quiser me corrigir, se eu estiver errada, então aí ficou parado, né, para esse período da pandemia, agora nós estamos iniciando. Então imagine só, né, um tempão parado, sem conversar, sem trocar interações, experiências, e agora a gente está, digamos assim, colocando uma expectativa muito grande nesse evento que vai ocorrer. Por isso que é importante que as pessoas, né, que os estudantes do Brasil inteiro e também os interessados na área de museus possam comparecer, né, lá em Ouro Preto, para também, né, não só para alunos, mas também para todos que tiverem interesse. Se vocês quiserem, estamos lá, vamos receber de braços abertos, as interações vai ser muito importantes para a gente também. Maravilha. Exatamente, Lígia. Talvez seja por isso, Gustavo, que você não tenha ouvido do Encontro Nacional dos Estudantes de Museologia. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. O Museando tem quanto tempo? Quando que vocês começaram no Museando? O Museando começou em outubro de 2019. Eu estava no segundo semestre do técnico em museologia. E eu acho que, eu tô tentando puxar na memória aqui, eu acho que eu ouvi do Enemu no curso técnico. Mas assim, pra gente era algo mais, né, porque São Paulo meio que se isolou dessa questão da graduação de museologia, né? Outras questões aí que dá um bom episódio, mas um episódio polêmico. Mas é isso. Como a Lígia muito bem explicou, o Enemu, ele é a instância maior de articulação de toda a classe estudantil de museologia. Assim, e aqui a gente está abarcando também o curso técnico, viu? Vocês não são deixados de lado, não. Assim, todos os cursos de graduação, né, do ensino superior, eles têm os seus eventos nacionais, que ocorrem normalmente ano após ano ou bienal. No caso do Enemu era anual, tá certo, Rafa? No caso do Enemu era anual, só que aí veio a pandemia, como a Lígia bem explicou, e deu uma parada, deu uma segurada, todo o movimento de articulação nacional dos estudantes de museologia. E aí a gente teve esse vácuo mesmo. É normal que os alunos não tenham ouvido falar, ainda mais os calores de pandemia, como é chamado, ainda mais os calores de pandemia, que nunca ouviram falar, nunca viram a movimentação de participar do encontro nacional. Isso é algo que, como eu falei, acontece em todos os cursos e é imprescindível para oxigenar o movimento estudantil daquele curso em específico. E aí é relacionado abertamente com a Executiva Nacional, que também é eleita em todo o Enemu. A gente tem um Enemu e aí no final do Enemu, são 5 dias no caso, no final tem uma plenária final, uma grande assembleia, em que a gente debate as questões principais relativas ao nosso movimento, aos nossos colegas, comparsas e camaradas, aos nossos camaradas museólogos, informação, mas também é importante falar que a comunidade museológica, ela começa na graduação, tá? Mesmo que historicamente a museologia tenha surgido de um trabalho com o museu, com a instituição museu, o museólogo, ele é formado, né? A partir do momento em que foi criado a regulamentação, a lei de regulamentação do museólogo e que alguns profissionais do museu foram considerados museólogos, a partir dali só é museólogo para o Conselho Regional e o Conselho Federal quem efetivamente estudou museologia na graduação. Então, é imprescindível a gente olhar o evento Enemu como um evento não só dos estudantes, mas de toda a categoria de museólogo. Não é pouca coisa, gente. Já que a gente agora entendeu um pouco melhor sobre o que é o Enemu, né? Já fomos apresentados. Rafael, por favor, conta pra gente um pouco sobre a história do Enemu. O Enemu, eu posso estar errado, assim, qualquer coisa, o Daniel tá aí, a Liz pode me complementar, mas se não me engano, ele nasce dentro daquele evento do sistema de museus, né? Da rede de museus, né? Se não me engano. E ele foi separado depois de alguns anos, né? Porque as ações dos estudantes não estavam se encaixando. Acho que tem esse problema até hoje, né? Então, e é uma coisa que é uma pergunta até meio difícil, porque quando eu estava na comunicação, houve a possibilidade de a gente contar a história dos Enemus. E a gente fez um levantamento sobre como que foi surgido, e como que foi os eventos, né, dos Enemus que aconteceram durante o ano. Só que
que não existe documentação disso, não existe em sites, inclusive. A gente tem uma noção pelo que as pessoas falam, mas por incrível que pareça, as pessoas não documentaram isso. Eles não criaram sites, eles não criaram um banco de dados com algum tipo de informação que poderia contar sobre a história do Nemu, né? A gente sabe que ele nasce dentro já de um seminário que já acontecia, e ele separa apenas para os estudantes. E nisso, né, algumas dessas coisas foram criadas, né, dentro do Nemu, para que auxiliasse o que fizesse mais sentido para o Nemu, como que a questão da executiva nacional e do Conselho de Estudantes, né, do Conselho Nacional dos Estudantes de Museologia, porque antes eles eram vinculados a esse sistema e ele acaba indo para o Nemu, né. Então, anualmente, ele é um evento que vai acontecer anualmente, ele é um evento que ele serve para poder publicar trabalhos dos alunos de museologia. Uma das funções, né, também dele é fazer essas integrações da executiva, para que a executiva, tanto o conselho, seja anualmente remodelado, né, com as nossas gestões dentro da plenária final. Então, assim, é isso que eu imagino que eu pesquisei, né, sobre o Nemu até então. Então, era uma tarefa difícil pesquisar sobre a história do Nemu. E é interessante, né, porque é um encontro de estudante de museologia, e a gente fala sobre memória, e é um encontro que não produziu memória sobre si. Ó, fica aí o papel pra vocês, redimirem isso. Não, é isso, Gustavo. Casa de espeto, ferreiro de pau, né? Essa versão ficou melhor. Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente trabalha com memória. Houve o Nemu. O Nemu existe antes até de existir o Sebramos. Isso é interessante colocar. E mesmo assim a gente não tem registro palpável da história do Nemu. E aí cabe a nós e a vocês do futuro que estiverem nos ouvindo e que venham a calhar a fazer um próximo Nemu. A gente tem que manter a história do nosso movimento viva, sabe? A gente vai tentar, nesse 13º Nemu, abrir um espaço para que os alunos que tiverem memórias de Nemus passados submetam suas memorabilias, suas fotos, para a gente fazer um mural e, pelo menos na coletividade, resgatar essa memória. Mas até agora, institucionalizado, a gente não tem acesso. Tá aí o desafio para vocês. Inclusive, né, eu conheci um museólogo que participou do primeiro encontro, né? Então, por que não, né, chamar todos, porque, né, muitos devem estar por aí, ou fora do Brasil, etc., para construir essa memória, né, também dos encontros estudantes, né, porque isso também é uma memória para as futuras gerações, até mesmo para as pessoas poderem saber como funcionam os processos de escolha, sabe? Então, isso é importante para que isso ocorra mais vezes, para que as pessoas não fiquem, digamos assim, mais assim, desanimadas, né? Porque eu acredito que o encontro ele é mais para dar uma força na questão do estudante ter mais energia, né? Para lutar pela sua área, pela sua profissão. E ainda mais depois de tudo, né? Que a gente passou, não sei se eu posso falar aqui, né? Desse governo horrendo que sugou as nossas energias, né? Então, tipo assim, é importante a gente manter viva a memória para que as futuras gerações não desanimem. Porque para nossa profissão dar certo, né? Falando dar certo no sentido assim, para a gente seguir fazendo o que a gente faz, como museólogo, trabalhando com memória, é importante que a gente também fortaleça as nossas histórias, né? Deixe nossas histórias bem vivas, para que as futuras gerações continuem com esse caminho, porque senão para ninguém, né? Para não morrer no meio desse trajeto, principalmente com esses tipos de governos que apareceram por aí, né? Esses governos horrendos, né? Inclusive, a gente tem um dispositivo no Spotify, que é a caixa de perguntas. Então, vai lá na caixinha de perguntas agora, que você tá ouvindo, ouvinte aí, e responde pra gente nesse episódio. O Bolsonaro já foi preso? Só pra gente saber, tipo, deixar marcado ali na história, tá bom? E voltando sobre o Nemu é interessante porque ele é de 2004, vocês falaram, né? E a gente tá no 13º. Então, o Nemu é mais antigo que alguns cursos de museologia, né? Bem mais antigo. Bom, interessante. Tá sendo um episódio de descobertas. Bom, falando um pouquinho da história, e a gente já entendeu mais ou menos aqui por cima como é que se organiza o Nemu, né? Tem, ali a gente já falou que é de um grupo de trabalho, o Daniel, alguma coisa de comunicação, sei lá. Gente, fala como é que vocês se organizam, como é que vocês estão se organizando, e esse evento vai ser em Ouro Preto, né? Como é que vai rolar esse evento agora em 2023? Explica aqui que eu tô confuso igual meus nossos ouvintes.
Bom, não é tão difícil assim, né? Primeiro, são formados especialmente apenas por alunos, né, de curso de museologia, e nessas organizações a gente divide por subcomissões, né? São atualmente 6 são 6, né? Que aí, na verdade, 2 se juntaram em uma. Que são subcomissões, e nessas subcomissões tem a representação de vice e mediador, que esses dois formam a comissão organizadora, né? Então tem uma comissão separada, que é a comissão organizadora, que refaz, né, essas outras camadas das outras subcomissões, né? E elas são do financeiro, a comunicação da infraestrutura, a do cerimonial, da científico-cultural e da comunicação e da secretaria. Então, nessas comissões, dividem 2 pessoas para cada um, e a gente vai demandando reuniões quinzenais, semanais, depende da demanda, né? Atualmente na científica, eu, né, tô na científica, nós 3 aqui somos na científica, né, que é basicamente a questão do corpo do evento inteiro, mas ainda tá faltando aí o Lucas e a Ivne, né? Beijo pra Ivne. Mas assim, acho que as informações de 2003, ela tem algumas coisas diferentes dos outros, mas eu acho que a gente coloca isso mais na próxima pauta, né? Porque a sua organização, ela faz a partir disso, né? Dessas subcomissões que conversam entre elas. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre também. Não, é isso, tudo muito bem organizado. A gente tem a comissão organizadora, as subcomissões. O nosso presidente, que ainda não falou que é presidente, o Rafael está presidindo. Agora o Enemu pegou essa responsabilidade. E o que esperar do evento de 2023? Vocês podem esperar bastante debate dentro dos vários temas que estamos sugerindo, vários debates entre pares e apresentações de trabalho. Essa é a parte acadêmica, mas também tem a parte cultural, porque a gente é da subcomissão acadêmica e cultural. Então vocês podem esperar vários museus que vão estar de portas abertas para a gente ir visitar, várias mesas redondas com pessoas importantes da área, que vão sugerir reflexões importantes para você pensar a sua vida dentro da área da museologia mesmo, mas é muita confraternização também. É muito bom a gente aproveitar que a gente voltou para o presencial e se dar um abraço coletivo, assim. Vamos lá, museólogos! Vamos todo mundo se abraçar numa grande... Enfim. Eu acho também importante também imaginar, né, como a gente imagina que sempre houve aquela coisa, né, de os alunos eles ficarem muito receosos em relação à própria academia por não se sentir confiantes o suficiente para poder produzir ciência, né. Eu acho que o Enemu, eu acho que todos os encontros nacionais, né, não só o Enemu da museologia, mas todos os encontros nacionais, eles servem exatamente para isso, né, para poder fazer com que o aluno que está durante a graduação consiga entender esse corpo científico e se entender como corpo da ciência, né? E além disso, né, tem a questão da grande confraternização entre os estudantes de museologia do Brasil inteiro, né? E eu acho que esse evento, excepcionalmente, a gente está tratando de assuntos que abordam essas questões das lutas sociais que estão presentes dentro das politicagens, não só isso da política, mas que estão interferindo diretamente com a museologia também, né? A gente está falando aqui de uma cidade, né, e como vai acontecer no a gente está falando da cidade que foi tomada né, como patrimônio mundial, e assim, além disso, você tem toda a questão museal que é bastante presente na cidade. Muitas pessoas iriam vir para cá apenas para conhecer mesmo Ouro Preto. Acho que muita gente tem vontade de conhecer Ouro Preto, uma das cidades mais peculiares do Brasil, se imaginar nesse sentido, né, de preservar essa questão da própria cidade em si, né, que está dentro lá da questão do caminho da Estrada do Real. Enfim, a gente conhece dentro da museologia, que eu acho que bastante presente, porque nós, estudantes de museologia, tem aquele quê, né, de a gente entra no museu depois que a gente estuda museologia pensando completamente diferente, né? E eu acho que é muito interessante, inclusive, os alunos de museologia virem em Ouro Preto. Um dos aspectos é esse, né? Da gente que está estudando museologia vir aqui, ver o museu de perto e entender como que é esses processos, né? Porque a visão é diferente, né? A visão é diferente do turista. Então, acho que é excepcional, assim, as pessoas virem para cá, tanto que a gente já está pensando em fazer relações de oficinas, mediações rurais, dentro dos próprios museus que estão participando. Aqui tem também a Sérgio
Ouro Preto, tem o Ecomuseu, a gente está pensando também em fazer uma ação cultural lá, dentro do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto. Enfim, várias ideias aqui, né? O Daniel comentou aqui o karaokê também, a gente está pensando em fazer questão da dança, tem o lugar aqui, né, que tem próximo da Igreja de Santa Efigênia, tem a Casa de Cultura Negra, a gente também está tentando conversar com eles para poder entrar dentro desse, né? Enfim, eu acho que são vários meios que a gente está tentando fazer para que não seja aquela coisa maçante de apresentar trabalho, temos que ir lá, vamos só apresentar e tudo mais. Não, é outra coisa, é uma imersão mesmo, sabe? De chegar aqui, você aproveitar todas as questões da cidade, a questão da própria UFOP que ela pode aproveitar, e também vir com vários questionamentos também, né? Não dizer que é tudo mil maravilhas, mas entender esses questionamentos e levantar, né, pra frente, que é isso. Mas então, isso que o Rafael falou é muito importante, né, com relação às atividades que vão ser apresentadas, com relação, né, aos questionamentos voltados para a questão científica e acadêmica, também é importante, e também a questão da interação, né, da interação que nós vamos ter depois de tantos anos, como já havia abordado anteriormente. Beber uma cervejinha bem gelada, né, se interagir com as outras pessoas, isso também é interessante. Então, todo mundo acho que vai gostar, sabe, desse encontro, e vai ser especial. Ainda mais, como eu te falei, ainda mais aquele período horrível que a gente teve aí uns anos para trás. Juntando pandemia e uma coisa desgastante. Acho que o pessoal tá bem, né, esgotado, cansado, exausto. Acho que vai ser o lugar pra gente dar uma renovada. Bastante. Eu tenho uma história com Ouro Preto e pandemia, né? Em 2020, eu ia prestar o Enem pra poder tentar passar na UFOP, pra estudar museologia, já tinha dinheiro guardado, tudo bonitinho. Eu ia tentar fazer museologia na UFOP. E eu fui pra Ouro Preto no dia 16 de março. Embarquei. Cheguei no dia 17 de março de 2020. E se vocês pegarem aí as notícias, no dia 17 de março de 2020 aconteceu uma coisa chamada lockdown. Tipo assim, fecha tudo. E Ouro Preto literalmente fechou tudo. Eu lembro que só tinha a igreja matriz. A única lugar que eu consegui visitar em Ouro Preto foi a igreja matriz naquele dia. E eu ia lá pra ver essas coisas, tipo assim, onde que eu posso ficar, onde eu posso conseguir um emprego, sei lá, alguma coisa pra me manter aqui. Eu cheguei em Ouro Preto e tive que já comprar, eu ia ficar 3 dias, eu tive que já comprar passagem de volta porque eu tava com medo do Dória fechar a rodoviária de São Paulo, porque o governador do Rio da época já tinha fechado. Então eu tava tipo assim, meu Deus, o que fazer, né? Então eu fiquei um dia em Ouro Preto, voltei no outro, mas consegui voltar ano passado, então tá ótimo. E tem outras coisas, né? Porque, tipo, além da questão que envolve a questão museal, né? A questão dos museus, da museologia, a gente também, como eu havia falado, a questão da própria cidade, né? Que é bastante rico em várias trilhas, tem muitas cachoeiras, lugares, assim, as ações culturais aqui são bastante fortes, né? Eventos culturais, então, e por ser uma cidade relativamente pequena e ainda universitária, acaba e ainda ser uma cidade patrimonial, juntando várias coisas, vira um brolho de muitas coisas loucas ao mesmo tempo, né? Então, acaba que é bastante único e interessante, assim. Então, acho que a pessoa, ela não precisa pensar que ela vai vir aqui, olha, vou apresentar, vou ficar no meu quarto e ir para o quarto Nemu. Não, poxa, você tem muita coisa por aproveitar aqui, né? Muitas possibilidades mesmo. Não, é isso. Eu quero contar um segredinho para vocês. Tanto eu, quanto Lígia, quanto Lucas, quanto Iná, eu acredito que todo mundo que se envolveu aí na construção de Ouro Preto tem segundas intenções por detrás, que é ter uma grande desculpa para ir para Ouro Preto. Com certeza eu admito. As outras pessoas não vão admitir, mas eu posso falar por elas que é também. Não, e é isso. Esse retorno do Enemu e da articulação em nível nacional em Ouro Preto, a primeira cidade tombada no Brasil, não é pouca coisa. Não é uma coincidência, é um destino. E é aquilo também. Politicamente falando, a gente tem Zema, e aí se a gente for voltando atrás, Minas Gerais. A gente não pode falar muito não, viu? Ô, Daniel, a gente pode falar muito não. Eu tenho o Tarcísio aqui, você tem o Ibanez aí, que segura. É verdade, bicho. Não, pior. Damares, foi Brasília que colocou Damares lá. Essa meia culpa a gente tem que fazer. Mas desculpa, pode continuar, te cortei. Não, era isso mesmo. Ah, tá. Não, só um comentário. Você vai arranjar briga com o pessoal de Cerro, da cidade de Cerro, porque eles dizem que
eles são a primeira cidade tombada em 1932. E Ouro Preto foi 38, uma coisa assim. E olha a treta. E tá todo mundo arranjando desculpa pra provar a cerveja ouropretana. Eu também, né? Admito que gostei. Como que é o Bom, nome eu não da sei cidade? se é muita coisa, assim. Acho Como que é o nome da cidade? É Cerro, né? Cerro. Olha, É. pessoal do Cerro, me desculpe, eu não sabia dessa informação. E assim, e acaba que as pessoas, quando elas vêm pra cá, elas têm aqueles misto de sentimentos, né? A gente sabe que para as pessoas que são mais espirituais, né? Aqui carrega muitas coisas espirituais, então muita gente tem essa, né? Porque é bastante forte, né? Bastante presente, porque foi preservada a memória colonial, né? E entender como que foi forte esse processo, né? E acaba que, como a fala que eu estava tendo antes, em relação a esse pensamento crítico, né? É bastante bom salientar para o aluno de museologia, quando eles for fazer essas visitas nos museus de Ouro Preto, ter esse pensamento, sabe? Pensamento crítico, entender os processos da história, né? Porque, assim, o museu maior, né? O Museu do Ibram, o Museu da Confidência ali no centro da cidade, uma coisa enorme, esplêndido, prédio enorme, colocando a cara de Ouro Preto, assim, né? Ouro Preto, Museu da Confidência. Contando a história, né? Da Inconfidência Mineira e tudo mais. E a gente sabe que a história da Inconfidência, há muitos anos, é debatida em relação à tradição inventada, da questão do Tiradentes, enfim. Então acaba que o Museu da Inconfidência, ele carrega, não só o Museu da Inconfidência, mas os museus de Ouro Preto mesmo carregam, né, essa coisa de falar assim, colonial, sabe? É o colonial. Então você tem um restaurante colonial, você tem o hotel colonial, a pousada colonial. Então, assim, a gente entende que isso acontece por consequência da cidade, mas a gente percebe que o cerne do problema tá ali na contação de história do próprio museu em si, né? Porque ele preserva essa história como a história real, né? A história verdadeira, né? Então, assim, bastante... Dá pra você escrever muita coisa. Você, inclusive, escrever um trabalho pra submeter no Enem sobre o Museu da Confidência. Olha só, uma coisa. Não, e tem uma coisa que eu chamo de síndrome do recém-patrimonialista. Por quê? É o cara que começa a estudar sobre patrimônio e descobre que Ouro Preto o pessoal chama de cenário, né? Então ele quer falar isso pra todo mundo. É igual o recém-ateu, né? Ele quer falar sobre isso pra todo mundo, né? Então Ouro Preto é um cenário. Não, gente, calma, né? É um pouco... calma, vamos discutir. Mas é isso. Lígia, você quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? Juntando essa questão, né, da forma como os museus são, né, abordados, juntando essa questão, né, que o Daniel falou, né, dessa interação, né, que é importante que nós possamos fazer, né, e também com relação a isso que eu falei anteriormente, com relação a gente estar muito tempo, né, sem promover esse encontro, e então é importante a participação, né, de todos e, né, também chame, né, quem já formou em museologia, não só estudantes, mas vai vir professores, mas que outras pessoas também possam comparecer. E porque, né, Ouro Preto está cheio, né, cheio de, digamos assim, de conteúdos na área, não só da museologia, para que todos possam usufruir. Peraí, e nem venham dizer que a gente tá fazendo propaganda de Ouro Preto. Se o encontro fosse no Rio, a gente ia falar, vamos lá pra Barra, vamos lá pra Urca. Se o encontro fosse em Salvador, vamos no Farol da Barra. A gente tem que promover, sim, o turismo local, né? A cidade tá abrindo as portas para nos receber, então vamos, né, incentivar o turismo local. E é isso. Então, gente, a gente falou um pouquinho sobre os grupos de trabalho, os famosos GTs. Quem está organizado em partidos conhece essa sigla GTs, né? Mas também, dentro do NEMU, como é uma organização de estudantes, eles têm os seus grupos de trabalho, seus GTs, né? Então, vocês podem falar o que tem de diferente, né, nesse 13º, e é bom a gente reforçar o 13º GT desse ano, os GTs do NEMU desse ano. Eu acho que eu posso falar aqui. Então, eu acho que nesse ano, acho que a gente está abordando, inicialmente a gente começou com 15 GTs. E aí foi uma luta para a gente ter que comprimir e tentar fazer que os GTs diminuíssem, e por conta disso a gente teve alguns problemas em relação a isso, né? Porque a gente tentou fazer com que eles não ficassem unificados na real, né? Para que eles fossem GTs separados, só que a gente estava com muito medo de não ter pessoal. Acho que foi um dos empecilhos que a gente teve durante o tempo, né? De encontrar pessoal para poder participar da coordenação desses grupos. E a gente estava alçando voos altos mesmo, assim, acho que com a meia culpa nossa aqui, a gente começou a buscar pessoas com nomes meio complicados, que já estavam, assim, na vida mais lá na frente. A gente, em vez de a gente ganhar uso aqui, a gente foi lá na frente, né? Mas, assim, acabou que deu certo. A gente, num desses momentos, a gente pensou que poderia não só ser um GT constituído apenas por professores docentes, então a gente começou a pensar que teria também egressos, discentes,
discentes, mestres do saber também. Nesse caso, a gente fez um GT bastante diverso, né, diversificado, para poder fazer essa questão desses trabalhos. E abordando também e colocando o aluno nessa posição, né, o discente, né, na posição de estar ali no grupo de trabalho, entendendo no começo do processo, que a gente acha que é extremamente importante. E o retorno foi positivo, né, a gente publicou o formulário nas redes sociais, as pessoas se inscreveram para poder participar das coordenações do grupo de trabalho. No final das contas, a gente ficou com 12 GTs. Eu posso listar eles aqui? Como é que será que seria? Não, a gente já publicou, então pode. Não, pode publicar, pode publicar, pode falar, fica à vontade. Não, peraí, essa tabela que tá meio difícil ali. Aqui, ó, o GT1, ele tá falando sobre educação museal, né, a PNEM, experiências e atuações. O outro GT que a gente tem, o segundo GT, é de comunicação museológica, fala dos processos fotográficos, curatoriais e contracoloniais. O terceiro GT é o de políticas públicas para a área da museologia. O quarto GT é a de conservação preventiva e documentação museológica. O subtítulo está como protocolos e ferramentas de preservação e transformação social cidadã. O quinto GT, ele fala sobre museologia antirracista, preservação da memória e corpos negros. O sexto GT, ele está falando de memória, patrimônio de povos indígenas. O sétimo GT fala sobre gênero, sexualidade, corporeidade, representação e representatividade dos museus e na museologia. O sétimo GT, não, esse é o sétimo. O oitavo, museologias, arqueologias e antropologias, inter e transdisciplinares em movimento. O nono GT seria museologia, museus e transformação social? Uma pergunta. Os museus que temos e os museus que queremos. O décimo, acessibilidade, inclusão, direito à cidade de museus, a urgência de museus acessíveis e inclusivos. 11º, a história e memória dos museus e da museologia brasileira, o campo e suas memórias. O GT12 é por uma museologia LGBTQIA+. Então, assim, né, aquela coisa que a gente estava falando, né, e outra coisa, sobre a questão, né, dos GTs difundir, esse é um dos desafios que a gente teve, né, de ver que alguns assuntos, eles não se encaixaram, e que isso meio que causou algumas coisas, a gente teve que separar alguns GTs, e a gente percebe isso durante o processo, né, que como que isso foi acontecendo. Mas isso serve de aprendizagem também, né, de a gente entender que alguns assuntos, anteriormente, eles já não se batiam, né, então acaba que se a gente junta os GTs, dá esse problema. Então é uma coisa que foi de aprendizado, então hoje a gente já entendeu isso, e a gente acaba por separar alguns GTs, e não se preocupando por ter 12 GTs, porque a gente sabe que é extremamente necessário ter esses GTs, né, mesmo que alguns estejam juntados que não deveriam estar juntados, né, mas é isso. Bom, o que tem de diferente nos grupos de trabalho desse ano? Acho que é importante a gente colocar para o ouvinte como funciona os trabalhos nos eventos acadêmicos. É assim, você submete seu trabalho, seja para apresentação oral ou para pôster, no nosso caso é pôster digital, e o seu trabalho, a gente da organização do evento vai juntar e compilar os trabalhos e mandar para, normalmente são professores e doutores especializados naquela área que vão escolher, que vão determinar quais são os trabalhos que passam, quais são os trabalhos que não passam, né? Para ter uma legitimidade acadêmica. Isso é normal de todo evento. O pulo do gato que a gente trouxe para essa 13ª edição é pensar em como se dá a hierarquia da universidade, do ensino universitário. É questionar por que o aluno não pode também ser aquela pessoa que valida o conhecimento. Por que tem que ser só o doutor? Por que o conhecimento só é validado quando produzido pelo doutor? E aí a gente firma o pé no chão com a decisão de abrir um espaço para os alunos fazerem parte dessa comissão científica que cada GT tem para escolher seus trabalhos. E esse é o movimento. Exatamente. O evento nacional dos estudantes é, como diz o nome, feito pelos estudantes para os estudantes, entende? O aluno tem que estar em principal, tem que estar no holofote. O aluno, vou falar algo horrível agora, o aluno é o musealizado. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Polêmicas.
Mas assim, o destaque tá para o aluno. E aí, como é que normalmente ocorre essa formulação dos GTs, né? Como que se escolhem os GTs normalmente nos Enemus muito passados? Era aberto um edital para os professores se juntarem e submeterem as suas ideias de GTs. A gente inverteu a ordem. A gente passou, e Rafael tá de prova, a gente passou meio ano, sabe, do ano passado, juntando, pesquisando, perguntando para todo mundo quais que são os temas e as pesquisas que estão em voga pelos alunos das mais diversas universidades. E aí a gente fez esse levantamento absurdo, juntamos a subcomissão científica e elencamos, assim, fala muito de comunicação, fala muito de museus de transformações sociais, fala-se muito de museus de gênero, fala-se muito de questões raciais, fala-se muito de questões indígenas. Perdão. Esse movimento que a gente inaugura a 13ª edição do Enemu é um movimento de pautar as demandas dos alunos. É um movimento de colocar o campo em disputa. É um movimento de tensionar todo o campo museológico. A gente não está virando para o campo e falando o que a hegemonia quer estudar, o que a hegemonia quer que os alunos falem sobre. Não, a gente está virando para o campo museológico e falando assim, ei, a gente quer debater a questão indígena, a gente quer debater a questão da autodeterminação dos povos indígenas, a gente quer debater a questão dos museus que não são considerados museus por lei, a gente quer debater as comunidades que perpetuam suas próprias museologias. E aí rolou todo esse trabalho de Sísifo que o Rafael relatou, de correr atrás, de identificar, primeiro que a gente identificou a partir das pautas levantadas, a gente identificou quais seriam as pessoas dentro da academia e fora da academia, então fazem parte das comissões científicas, pessoas que estão atuando na área, que são presentes, mas que não estão dentro da academia, isso é importante colocar, que fariam sentido, que poderiam avaliar os trabalhos dentro dessa temática, entende? Esse foi o pulo do gato do 13º Enemu. É pautar o debate. A gente está com um objetivo muito claro, um objetivo muito explícito, que é movimentar e oxigenar o campo museológico. Movimentar mesmo, porque a gente viu que o campo está parado, que a pandemia acabou com as discussões, que está tendo problema de determinação de profissões adjuntas, sabe? Não vamos entrar, isso aqui é um outro episódio. O tema central do Enemu, que a gente olhou para esse movimento que o ICOM fez, que o ICOM faz constantemente, de repensar o que é museu, a nova definição dos museus. A gente pegou esse gancho para pensar quais são os museus que queremos criar aqui no Brasil. Não se engana quem olha o título do tema do Enemu e acha que a gente está só aceitando o que o ICOM fala. A gente está debatendo, a gente está olhando pro exterior e falando assim, o que vocês estão pensando? E o que a gente, nós brasileiros, o que o povo quilombola, o que o povo indígena, o que o povo ribeirinho pensa de museologia? E é essa museologia que a gente quer debater. E aí, pegando o gancho de debater o que é museu, a gente traz também a parte palpável e política da questão. E aí vem o subtítulo, a retomada das políticas públicas na área de museologia. Isso é imprescindível. Isso está no objetivo que eu tinha falado anteriormente, da gente retomar a discussão sobre as políticas públicas em volta da área, entende? Isso é imprescindível no momento em que a Lígia já apontou, um momento de reconstrução, um momento que a gente já acabou com o fascismo, né? Acabou não, um momento que a gente tirou um fascista do poder, que estava destruindo completamente a área da cultura e deixando o museu pegar fogo. E é isso, tem que colocar o dedo na ferida mesmo para ser escatológico, deixando o museu pegar fogo, sabe? E agora é o momento de juntar a área e pensar, não vamos deixar mais que nenhum museu pegue fogo, não vamos deixar mais que nenhum museu perpetue uma visão sobre os negros que se resume à escravidão. Isso não é ok. E é isso que a gente vem conversar. Seria o Enemu o manifesto da museologia contemporânea? Olha aí. Pode continuar. Eu ia falar uma coisa sobre isso também, que inclusive, na versão quando a gente estava, né, na primeira, lá em 2020, quando a gente tinha pensado em Enemu, o debate inicial para o tema era sobre os trabalhos que os graduandos de museologia têm feito no Brasil. Então a gente fazia um
levantamento de todas as pesquisas já produzidas para os alunos, né, no Brasil, e quando vê essa nova leva, né, de novas pessoas que entraram dentro do NEMO e essas pessoas de fórum, a gente entendeu que esse assunto não era mais relevante, né, para o debate do NEMO. A gente entende que houve uma pandemia inteira, né, e todo um governo do Bolsonaro nesse meio, né, então você imaginar que a partir do momento que a gente entende que urge a necessidade das políticas públicas, né, e que não só isso, como vem agora, né, com essa nova definição de museus, a gente entende que também ela é também problemática, né, e que ela também deve ser discutida, né, porque ela não foi discutida amplamente como ela poderia ser discutida inicialmente, que ela foi pensada a ser discutida, né? Ela pensou ser discutida amplamente, só que acaba que ela não aborda o que ela deve ser abordada. O museu é para ser antirracista, né, como é uma das perguntas que a gente foi norteada, né, do novo tema, né, e essa é uma das coisas, né, que fez com que a gente mudasse essa linha justamente por causa das necessidades atuais do evento. Não, e o nosso queridíssimo apresentador aqui do Museando tem certa razão, isso aqui é um manifesto. Tanto é que, fugindo um pouco da pauta dos GTs, o NEMO, nessa de repensar quem que pode produzir conhecimento dentro da academia, qual o conhecimento que é válido na nossa sociedade, a gente buscou formalizar uma parceria com a UFMG para trazer o projeto Encontro de Saberes para a área museológica e cimentar essa discussão de que não é só museólogo que sabe fazer museologia. E aí a importância da gente ter várias articulações de várias universidades para construir esse NEMO conjunto. Porque graças a Lígia, que fez um trabalho maravilhoso de correr atrás do professor do projeto, de ficar ligando para ele dia após dia, mandando carta por debaixo da porta, que a gente tem a possibilidade de trazer mestres e mestras do saber para compartilhar conosco o saber deles sobre a museologia, sobre a memória, sobre o patrimônio. Não é, Lígia? Exatamente, Daniel. Trazer pessoas que, né, igual no meio acadêmico, geralmente, né, alguns professores nem gostam, né, deles receberem esse título, mas são pessoas que têm sabedorias, né, e por que não chamá-los também, né, a participar do evento e construir uma museologia com a parte do conhecimento que eles têm, porque é uma via de mão dupla. Nós vamos aprender com eles também vão aprender conosco, como futuro, né, como futuro museólogos, é a tal da museologia social, né, então seria isso. Então, o Encontro de Saberes é um encontro do qual participa mestres do Brasil inteiro, mestres, assim, pessoas que têm conhecimentos, né, não são conhecimentos que são reconhecidos cientificamente, mas têm suas sabedorias, como, por exemplo, quem sabe mexer com plantas medicinais, pessoas com sabedorias que envolvem a memória, né, de religiões de matriz africana, povos indígenas com suas sabedorias. Então, reúne, né, essas pessoas para, digamos assim, para que não se perca, né, e para que a memória não se perca, para que as futuras gerações tenham conhecimento das práticas que foram realizadas no passado. Então, o Encontro dos Saberes é isso, é um encontro de pessoas que têm esse conhecimento. Então, em conjunto com a universidade, muitos foram promovidos, né, doutores, justamente pelas suas sabedorias, né, que eles detêm, para que isso, para que essa memória seja resguardada. Então, nós temos pessoas, né, dentro desse encontro, tem pessoas de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, né, de várias regiões do país, Mato Grosso do Sul. Então, são pessoas do país inteiro. E, assim, mais pessoas vão ser, digamos assim, incluídas dentro desse encontro, desse projeto, desculpa. Se Gustavo quiser, já fazendo o meu jabá, me chamar para um próximo, se quiser, jogando assim para você, Gustavo, você se cativou, porque a minha pesquisa é sobre o Encontro de Saberes, e aí a gente pode falar um episódio dele sobre isso. Tá certo, podemos falar sim. Inclusive você, museander, que está ouvindo a gente, quer conversar com a gente, quer trazer um papo pra gente aqui, quer gravar com a gente, lá no nosso Instagram, na bio
bio, né, no Museu do Clio, vai lá, clica no link do que tem na nossa bio e vai ter lá, grave com a gente. Aí você vai poder preencher um formulário e mandar que a gente entre em contato, tá bom? Então a gente tá democratizando mesmo, tentando buscar gente de diversos lugares do Brasil para falar sobre museologia, né? Então você vai lá, Museu do Clio no Instagram, clica lá nos links e vai ter o Venha Gravar com o Museu, que é um form que você preenche lá que a gente entra em contato. Bom, então a gente já falou bastante aqui, eu espero que todo mundo tenha entendido o que é NEMU, agora eu sei o que é NEMU, estou muito animado, quero ir para Ouro Preto em julho. Julho é dia 24 ou dia 22 a 24? Qual é a data mesmo da NEMU? 24 a 28. 24 a 28 de julho. Então, ó, não tem ideia pra, tô em momento de prova, não tem isso não. Vamos lá. Bom, pra gente encerrar aqui agora, eu queria perguntar pra vocês, né, qual que é a importância do aluno, da aluna, do alune, deles irem para o encontro, né? Já faz propaganda pro pessoal ir de vez. Além das coisas que a gente falou, né, a gente já listou diversas coisas, né, da própria cidade em si, da própria importância da existência de Ouro Preto em si, né, para o aluno de museologia estar vindo aqui. Além disso, né, a gente entende que o NMU, ele, né, pelo menos para mim, né, na minha visão, eu acredito que o NMU, ele serve como um espelho, né, pro aluno ali e como forma também de experiência, né. A gente tem que entender que esses caminhos que a gente busca dentro da graduação, a universidade, ela traz algumas coisas que as faculdades privadas, elas não trazem. Acho que a universidade, isso é uma das coisas que a gente aproveitar, né, essas submissões de trabalhos, enfim, isso, além disso, além da questão de experiência acadêmica que a gente vai ter, sair já maduro, né, participar, já ter esse conhecimento, como foi publicar um artigo. Inclusive, uma dos diferenciais desse ano que vai ter no NEMU, que acho que a gente não falou, inclusive a gente, né, falou um pouco, mas não falou também disso, que era a questão dos anais do NEMU, né, olha só. Uma das coisas que muitos dos trabalhos, muitos dos outros NEMUs, eles não abordam sobre esses trabalhos que foram apresentados antes, né, então acaba que o que a gente pensou foi fazer com que esses trabalhos que foram submetidos sejam publicados nos anais numa revista científica, né, então acaba que o aluno, dentro da graduação, ele vai conseguir publicar o seu trabalho e depois disso ter a sua participação na revista, né, nos anais do NEMU, ao final dele ter essa publicação. Então, além dele ter submissão do trabalho dentro do evento, ele ainda vai ter o seu trabalho publicado numa revista científica propriamente feita por alunos para os alunos, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante a gente enfatizar isso, né, porque às vezes muita gente que está entrando na graduação agora não consegue entender a importância de submeter um trabalho, mas a gente coloca aqui, né, para essas pessoas que não têm essa informação, para poder apresentar que isso vai engrandecer muito seu curricular lá, assim, manda jobs, vai ter pra caramba depois disso, vai ser seu diferencial. E além, né, dessas questões científicas, tem a questão da experiência que a pessoa vai ter, né, indo em outra cidade, conhecendo pessoas de outros cursos, tem diversos outros eventos culturais, de ações, então, assim, não vejo por que o aluno de museologia não está organizando ainda, inclusive veja com a sua universidade formas de como conseguir o ônibus para vir para cá, assim, pela própria universidade pública. A gente já está fazendo essa conexão, né, com os outros CAs, para a gente conseguir fazer com que as universidades financiem esses ônibus para trazer os alunos cá. Então, assim, eu acho que é muito importante a participação de todas e todos. Não, como o Rafael falou, participar do evento nacional do seu curso assim, gente, imprescindível para quem quer continuar na carreira acadêmica, mas também é imprescindível para quem quer atuar, se colocar na área, tipo, se empoderar como um futuro profissional, sabe? Por quê? Porque a nossa área não é muito grande, a gente tem que ser franco, a nossa área não é muito grande, parece um ovo, todo mundo meio que conhece, então qualquer oportunidade que você tem para se lançar nesse mundo museológico, você tem que ir lá e pegar, é isso. E isso é pro aluno individual, então se você faz museologia, se você terminou a graduação de museologia, venha pro NEMU, que vai ser, eu lhe garanto, vai ser uma experiência ímpar na sua corrida profissional. Agora, para quem está na parte dos centros acadêmicos, na parte de pesquisa, para os professores, talvez, eu não sei, talvez os professores estejam ouvindo isso. Gente, é imprescindível a participação
participação de vocês. É uma participação política, a participação no Enemu desse ano e dos próximos também. Então, conversem com seus colegas. Mande esse episódio do Museando para os seus colegas. Compartilhe, sabe? E chame todo mundo. Enche o saco do seu centro acadêmico para encher o saco do colegiado da sua universidade para conseguir um transporte e vir pela sua universidade, sabe? Eu acho que se a gente tem um dever para ingressar nesse mundo museológico, eu acho que essa é a oportunidade de ouro. Com relação, né, ao que os meninos falaram, acho que as pessoas, né, que vão ouvir o podcast devem incluir isso no pacote, mas também tem a questão, assim, nós como futuros profissionais, nós também estamos contribuindo, né, como eu tinha falado lá atrás, nós somos instrumento também de construção de uma democracia, porque, né, ultimamente a museologia atual, ela só trabalha por um lado, né, de um certo grupo, de uma classe social, e existe outras classes que memórias precisam ser preservadas e não são, e preservação de memória também está relacionado com relação à democracia, então isso é importante. Outra coisa também é a questão da interação que nós vamos ter com os mestres de saberes, com professores, pessoas de diversas áreas, estudantes de diversas áreas que vão levar, né, os seus conhecimentos para a gente construir uma museologia que ser e não se esqueçam que também vai ter, né, certificados, então certificados é interessante, né, pegou a parte de interação, de pessoas com mestres de saberes, professores de diversas áreas, né, porque vão professores de diversas partes do país, estudantes diversos, e é importante porque a museologia, porque ela é importante para a construção, né, para o desenvolvimento de uma sociedade, como questão da preservação da memória. E a gente não pode se preocupar com a preservação de memória só de uma certa classe da sociedade. Existem outras memórias que estão se perdendo e a gente também tem que trabalhar por isso. Como estudantes, como cidadãos, que também, né, estamos trabalhando para a preservação dessas memórias que, né, por não ter políticas públicas, e a gente tem que trabalhar junto também para desenvolver políticas públicas para que essas memórias sejam preservadas. Habla mesmo. Importante falar que o evento não é exclusivo para alunos de museologia. Ele é feito voltado para alunos de museologia, mas se você faz se você não faz um curso nenhum, você também está muito bem-vindo. Faça sua inscrição e apareça. Convide seu cônjuge, você que é de museologia. Traga a família. Traga a sua família. Quem tem carteirinha do Sesc e quem vai de carro, eu recomendo se hospedar no Sesc. A hospedagem por pessoa que tem carteirinha tá R$89. Então, mas tem que ir de carro porque ele é bem longe do centro de Ouro Preto, mas é uma hospedagem boa, tá bom, gente? É isso. Bom, pode falar, Rafael. Sobre a hospedagem aí, então, é uma das coisas que a gente estava discutindo, né, inclusive, a gente está na possibilidade de ter uns lugares para as pessoas ficarem aqui que não vão ter condições de conseguir hospedar. Acho que é uma coisa importante aí para os alunos ficarem sabendo, que, assim, se der tudo certo, a gente vai anunciar, tá, gente, dentro das inscrições, dentro das redes sociais, a gente vai estar bem informado lá, só seguir as páginas do Instagram, e que lá vai estar mostrando, né, que a gente vai ter, possivelmente a pessoa, sei lá, leva um colchonete, uma barraca e já consegue ficar no lugar, assim, tranquilo. Maravilha, então não tem mais desculpa, gente. Conversa aí, vai aí na sua universidade, faz uma vaquinha online, inclusive tem a vaquinha do Enemu, né, vamos falar sobre isso depois. Faz uma vaquinha aí, junta dinheiro e vamos para Ouro Preto, que não tem mais desculpa, porque a gente tá arranjando, dá pra ir, tá bom? Inclusive, talvez vocês me encontrem lá, talvez, vamos ver, veremos. É isso, então, inclusive, pra gente encerrar, tem vaquinha do Enemu. Podem falar sobre a vaquinha? Exatamente, como vocês todos sabem, é um evento produzido por estudantes sem fins lucrativos. A gente não arrecada dinheiro nisso, a gente tenta, basicamente, o evento ele é feito a partir dos ingressos, basicamente, dos estudantes, então, assim, muita dificuldade para poder montar um evento sem a gente ter um norte, um financiamento norteador, né, escravinhas por amor, exatamente. A gente faz isso tudo porque a gente gosta mesmo, gente. Então, assim, entender que é muito complicado a gente conseguir achar patrocínio, algum tipo de apoio. A gente está na correria, gigantesca com a Secretaria de Cultura, com o Ministério da Cultura, com as empresas locais, né, com os próprios
dos museus em si, para tentar pegar todo tipo de ajuda possível. E assim, a vaquinha é uma delas, né? Acho que a vaquinha, a gente tá ainda engatinhando, tá dando meio certo, mas assim, qualquer ajudinha, sabe, gente? Assim, não precisa ser o seu salário do mês, gente. A gente pode ser um lanche ali, R$5, R$7, isso ajuda demais o nosso evento, assim, R$5 de cada um vai ajudar demais. E assim, gente, todo o dinheiro ele vai ser revestido completamente pro evento. Então, assim, a gente não tira absolutamente nada do dinheiro, então muitas coisas a gente tá conseguindo de graça para não ter que gastar, enfim, mas assim, faz esse esforço, gente, eu acho que vai ajudar pra caramba, muito, muito mesmo. Então, bora se juntar aí, fazer uma pequena doação. Você que tá pensando na segunda, o episódio vai ao ar na terça-feira. Amanhã, na quarta-feira, você vai estar pensando em comer uma feijoada. Em São Paulo, quarta-feira é dia de feijoada. Não, repensa, pega um omelete. Aí o que você economizar, você manda pro Enemu. Olha, você não tá perdendo, tá bom? Você vai voltar pro seu serviço mais tranquilinho, mais levinho, né? E alimentado. Aí o que você economizar, manda pro Enemu. É isso, eu vou fazer minha doação também. Eu já prometo aqui fazer a minha pequena doação. E é isso, gente. Brigadão. A gente já falou bastante sobre o Enemu aqui. O Daniel quer falar alguma coisa? Queria plantar a sementinha do mal aqui nas pessoas que fazem esse maravilhoso podcast, que é o Museando. E se a gente fizesse um encontro do Museando? Eita! Olha, dá pra levar uma convidada. Tem a Tainá Keller, que gravou com a gente. Ela é restauradora e conservadora, mora em BH, mas é mora em BH, é de Belo Horizonte, difícil. Ela mora em BH, mas ela é de Ouro Preto. Dá pra gente combinar com ela de aparecer lá também, dar uma conversadinha com a gente sobre patrimônio, que é conservadora e restauradora. Dá pra gente fazer um encontro legal. Olha aí, a sementinha do mal foi plantada com sucesso. É isso, gente. Bom, agradeço bastante vocês terem ouvido aqui. A gente já falou bastante sobre o Enemu. A nossa conversa foi muito gostosa, foi muito legal. E é isso. Tem a vaquinha, tem o Instagram do Enemu, que é onde a gente tá lá também falando bastante sobre o encontro. Então vocês vão conseguir bastante informação. Tem uns reels bem legais no Enemu. Eu tô só conseguindo um tempinho aqui, porque eu tô abrindo o Instagram aqui. Pronto. O Instagram é XIII, que é o número 13 em algoritmo romano. Enemu. ENEMU, tá bom? Tá na descrição do episódio, vai estar tudo na descrição, o link pro Instagram, o link pra a vaquinha. Então, tá aqui na descrição, podem ir lá direto, tá bom? E é isso, gente. Bom, foi ótimo falar sobre isso, talvez museando lá no Enemu, né? Vou confirmar mais pra frente. E, bom, vamos passar aqui para o encerramento do episódio, ok? Então, vamos lá. Bom, nesse finalzinho de episódio, a gente costuma fazer alguma indicação, indicar filmes, livros, alguma coisa sobre o tema, alguma coisa sobre, não sobre o tema. E eu queria perguntar pra vocês, né, vocês têm alguma coisa pra indicar além do Enemu? Queria começar, porque como eu sou ouvinte também, eu já me preparei aqui com o meu livrinho. Como eu falei, eu estou estudando, o meu TCC é sobre o Encontro de Saberes, e eu queria recomendar de coração, assim, para todos os ouvintes, para o Gustavo também, e para a Lígia, para o Rafael, para vocês três também, um texto que mudou a minha visão sobre o Brasil, que é o livro Colonização, Quilombos, Modos e Significações, do Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo. Nego Bispo, gente, é um mestre saber quilombola do Piauí, que faz uma tese sobre a historiografia do Brasil por uma lente contracolonial. É uma leitura muito gostosa de ler. Ele também é poeta, então tem várias poesias dentro do texto. E Nego Bispo foi o primeiro mestre saber a participar do projeto Encontro Saber. Que, por sinal, a gente falou da UFMG, mas nasceu na UNB. Tinha que falar. Gustavo, eu posso ler um poema? Pode ir. Pode. Eu queria ler o poema que eu mais gosto dele. Fogo, queimaram palmares, nasceu canudo. Fogo, queimaram canudos, nasceu caldeirões. Fogo, queimaram caldeirões, nasceu pau de colher. Fogo, queimaram pau de colher. E nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Gente. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão o significado. Mesmo que queimem nosso povo, não queimarão a ancestralidade.
ancestralidade. Medo Cara, dos contos. gente do céu. Arrepiei aqui. Parabéns. É isso. Obrigadão pela sua indicação. Rafael, Lígia, vocês querem indicar alguma coisa? Pode ir, Lídia. Se você quiser ir falando, o Rafael, que aí eu vou passar o endereço do site para quem tiver interesse em, como é que eu posso dizer? Conhecer, né, o trabalho do pessoal do Mestre dos Saberes, que aí seria interessante, né, porque muita gente que não conhece e na verdade o nome do projeto chama-se Encontro dos Saberes, tá? Quem tiver que anotar aí eu vou passar o nome do site, geralmente está bem vinculado com a universidade, né, é a Universidade Federal aqui de Minas Gerais, e está vinculado com o departamento de comunicação lá da Fafiche. Aí eu vou pegar o endereço do site aqui e vou passar daqui a pouco para vocês conhecerem o projeto. Beleza. Então vai lá, Rafael. Bom, eu fiquei pensando muita coisa sobre o que eu ia indicar, e aí eu me perdi, eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir indicar nada. Então, para não indicar nada, eu vou indicar algumas coisas que eu gosto. Talvez não tenha a ver muito com museologia, mas eu tenho de coração, assim, gente. Um dos filmes que é muito esquecido, muita gente não conhece o filme, mas é um dos filmes mais fantásticos que eu já vi. É um filme brasileiro. Ele chama, que tem o Irandir Santos, inclusive. Ele chama A História da Eternidade. É um filme que se fala sobre o Irandir Santos, né, que ele tá num sertão do Brasil, né, ele vive de arte e é bastante expressivo o filme. Não só isso, mas a filmografia é impecável, trilha sonora de Secos e Molhados, assim, gente. O filme, ele realmente arrepia mesmo. Sobre a questão de redes sociais, vou indicar mesmo para vocês seguirem mesmo a página do Nemu e seguir lá. Eu acho que a gente agora tá num processo de bastante comunicação, agora a gente levantou, agora a gente tá postando bastante rios, pegando gente de todos os lugares. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem postar foto de vocês fazendo estágio, fazendo extensão, a gente tá publicando tudo. Se você quiser publicar um rios, a gente tá publicando de todos os cursos de museologia do Brasil. Quem quiser publicar lá dentro da página, a gente tá aceitando, a gente vai colocar lá nos nossos rios para poder fazer engajamento. Eu acho que é muito importante a participação de todos e pode ser qualquer coisa. Você tá fazendo trabalho de campo, tá fazendo só extensão, você tá fazendo estágio. Tire lá essa foto, posta lá uns riozinhos e manda pra gente que a gente vai aceitar de coração. É isso. Então, gente, só para complementar aqui, né, eu vou falar agora o endereço do site, para quem tiver interesse em conhecer o trabalho dos mestres e das mestras, né, saberes, não só de Minas, mas de vários estados do Brasil, Então, o endereço do site é só a pessoa escrever assim, ó, saberes tradicionais, tudo junto.org. Aí lá vai ter maiores informações. Mas se a pessoa também tiver interesse, é só entrar no site da UFMG, né, que é www.ufmg.br, digita /Encontro dos Saberes, ou então entra no link da Fafiche, /Comunicação Social, e lá também tem Encontro dos Saberes, ok? E é isso, eu quero agradecer, né, pelo convite, foi demais, eu nunca, né, eu não conhecia o programa de vocês, e estou muito lisonjeada por participar, né, de levar a museologia para outras pessoas. Muito obrigada. A gente que agradece. Vai lá, Daniel. Gustavo, eu posso ser um pouquinho mais chato? Eu queria indicar só mais uma coisinha. Indique. Deixa. Indique. Olha, é um filme também, o Rafael me inspirou agora, mas é um filme, mais educativo. E é um filme, ele devia ser obrigatório para todo mundo da museologia, todo mundo mesmo. Que medo! O nome é Vênus Negra. Procurem, é um filme de 2010, mas vai fazer você repensar, e eu não vou dar spoiler nenhum, só vou falar uma coisa. Eu brinquei mais cedo no episódio falando de musealizar pessoas. Esse filme, documentário, ele fala sobre a musealização de uma mulher da África. Mulher do quê? Desculpa? Da África. Ah. Uma mulher africana. Ixi, já devo imaginar quem é. Eu acho que eu conheço a história. Uhum. Bom, é isso. E não é uma noite no museu, hein, gente? A gente não indicou uma noite no museu. Não foi isso, nem a Viúva Negra, tá? Bom, vou fazer minha indicação aqui agora. A minha indicação é uma coisa que eu já indiquei aqui antes, né, em outros episódios, mas vou indicar de novo, porque eu gostei muito desse livro, e como a gente falou de Ouro Preto, não posso deixar de falar dele, né? É um livro de uma professora aí da UFOP, inclusive, a Ângela Leite Xavier,
Eu quase conheci ela, né? Porque o pessoal da livraria, que esse livro somente de Ouro Preto, que eu vou falar o nome, né? Mas o pessoal da livraria São José, que é onde eu comprei, falou: nossa, você quase encontra com ela aqui, que ela acabou de sair. E eu acho que eu vi ela de costas, assim, porque quando eu comprei o livro eu saí, eu vi uma pessoa lá no fundo, tipo, que tinha um cabelo parecido com a dela, né? Mas qualquer coisa, eu pego o autógrafo dela agora. O livro é Tesouros, Fantasmas e Lendas de Ouro Preto. Tesouros, Fantasmas e Lendas de Ouro Preto. Eu indico, quem for pro NMU pode comprar o livro, que é bom. E é isso, gente. Então, muito obrigado por vocês terem ouvido até agora. Fiquem aí atentos ao NMU. Vamos dar um jeito de a gente ir. Vamos ajudar na vaquinha. E vamos construir essa museologia contemporânea que a gente tá aqui discutindo, que falamos bastante no episódio. Bom, eu queria agradecer muito a vocês que gravaram comigo hoje. Vou agradecer um por um. Vou agradecer primeiro a ela, Lígia, porque a Lígia, gente, vocês vão perceber no episódio, o áudio dela tá diferente, porque a Lígia foi uma estudante raiz. Ela gravou dentro da universidade, ela gravou no carro indo pra casa, e eu acho que ela deve estar em casa agora, né? Então, Lígia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter gravado com a gente. Pode fazer sua despedida aí. Como eu disse, né, muito bem, eu que agradeço, desculpa qualquer coisa aí, né, porque realmente estava na biblioteca, da biblioteca fui pro corredor, do corredor fui lá pra fora, eu peguei um carro e agora eu tô em casa, mas muito obrigada, foi demais, adorei participar do programa, de falar sobre NEMU, de falar de museologia, né, de falar de memória, obrigada mesmo, e estamos aí, quem sabe a gente se encontra, né, todo mundo lá em Ouro Preto, tomando uma cervejinha gelada, depois, né, dos encontros, dos debates, palestras, então a gente tá aí, se precisar, quem precisar de ajuda, qualquer coisa, estamos aí. É isso aí. Então, quem eu encontrar lá com a camiseta da Museando, a gente tá vendendo nossas camisetas aí. Inclusive, no dia da publicação desse episódio, a gente lançou 3 novas camisetas. A estampa do Mesa Redonda de Santiago 72. Só quem conhece a Mesa Redonda vai entender a arte, né? Vou mostrar pra vocês aqui. É literalmente uma mesa. A gente também lançou o Patrimônio Campo de Disputa, que é uma estampa que eu gostei de fazer depois de uma aula, que é o Borba Gato pegando fogo, né? Patrimônio Campo de Disputa. E também a definição de folclore. Vocês vão entrar lá no Instagram da Museando e vocês vão encontrar essas estampas lá. E a gente tá usando o dinheiro dessas estampas pra poder ir pra Ouro Preto, hein? Olha o spoiler. E é isso. Daniel, muito obrigado por gravar esse episódio com a gente hoje. Eu fiquei feliz de saber que você ouve a Museando. Tamo aí nos ouvidinhos de Brasília. Cara, muito obrigado por abrir espaço. De verdade, eu amo esse programa. Quando você se apaixona pelo campo, você busca mídias, né, falando sobre. E o Museando foi um podcast que me acalentou, sabe? Aquelas vontades de consumir museologia, mas não de ler texto. Importante. Inclusive, eu acho que tem um mercado aí, para quem tá ouvindo, sabe, de audiovisual, um mercado no YouTube sobre museologia que não tá explorado. Eu gostaria muito de consumir o conteúdo aí de vocês se for começar um canal no YouTube. No mais, eu tô muito feliz de vocês terem aberto a sua agradeço novamente. Ter participado desse podcast me fez pensar e refletir o quanto que eu gosto de falar sobre museologia e me deu ainda mais hype pra ir no NEMU. Ainda mais hype. Aí sim. Espero que o sentimento seja compartilhado. Mas é isso. Um beijão, viu, pra vocês, museandeiros. É isso. Bom, sobre o YouTube, a gente tentou, mas a gente não tem muitos equipamentos pra poder ocupar esse espaço. A gente vai mandando no podcast por enquanto, mas eu tentei ocupar esse espaço há mais ou menos 3 anos atrás, em 2019. Se você pesquisar o que é museologia no YouTube, o segundo vídeo vai ser um vídeo meu que eu tô de jaqueta de couro, explicando o que é museologia. Mas é isso. Rafael, muito obrigado por gravar com a gente. Foi um episódio muito especial e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Nossa, que isso. A gente que agradece, assim. A gente, acho que foi bastante importante pro NEMU. Eu que tô aqui em Ouro Preto, assim, a gente viu como de perto, né, como foi esse processo do NEMU difícil, assim. Então, a gente ter esse espaço aqui, eu acho que é de grande importância, não só pra gente aqui do NEMU, mas acho que para todos os estudantes do NEMU. Muito obrigado a vocês por ter dado esse espaço pra gente, para dar essa voz pros alunos de museologia, principalmente para quem não sabia, inclusive, né? Eu acho que é riquíssimo, foi uma experiência mágica aqui, para mim foi meio caótico,
caótico, eu tava numa ansiedade terrível quando eu descobri que eu ia participar. Eu tava, depois que eu saí da aula hoje, era 9 horas, aí eu lá as mensagens, cadê você? Meu Deus do céu, eu vou correr, eu tô aí correndo lá da universidade pra vir gravar. E assim, é só ansiedade, mas aqui vocês me deixaram bem mais calmo, acho que o episódio foi super tranquilo. Agora, com certeza, eu vou ser um assíduo, só pra não dizer que eu tô mentindo, gente, tava escutando aqui, o podcast, fazendo dever de casa, viu, escutando o podcast essa semana, não conhecia também como a Lídia, mas eu sou um assíduo ouvinte de podcast, e agora mais um, né, eu acho que vai estar no coração pra sempre, e espero vocês lá, gente, muito obrigado a todos. Isso aí, e muito obrigado, Museander, por ter ouvido esse episódio, e nos encontramos lá em Ouro Preto. Então, mais uma vez, obrigado, Rafael, Daniel, Lídia, Iná, a Ive, todo mundo que tá aí na subcomissão de Ouro Preto. Então, muito obrigado a todo mundo aí que tá produzindo, fazendo o NMU acontecer. Então, é isso, os museus e o NMU seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!